sobre sua caminhada na militância. Como você chegou ao PSOL? Dentre tantos, por que o PSOL? Cara, eu não sou um bom exemplo para falar de vida partidária, né? Minha vida partidária é uma desgraça. Embora eu seja professor e estude Marx há bastante tempo, eu não sou um militante de muito tempo, não. Eu comecei ativamente na militância em 2014. Então eu sou um militante, vamos dizer assim, jovem, né? Militando Uhum. desde 2014. O primeiro partido que eu procurei foi o PSOL, porque eu é, era muito crítico do PT, né, em função da política de conciliação de classes, que a gente já comentou aqui, em função da política de encarceramento em massa, que eu não comentei muito, mas foi uma coisa que o PT cometeu muitos erros, né, a política repressiva de encarceramento do PT foi muito ruim, enfim, a série de concessões, a ausência de reformas estruturais. Então, eu achava que naquela época, no meu nível de politização, eu acreditava que o PSOL estava mais à esquerda que o PT e tinha ali um bom espaço de militância. Eu entrei para o partido, na época eu morava em Tramandaí, Rio Grande do Sul, e a minha ideia era Uhum. construir o partido lá na cidade, uma cidade pequena no litoral norte, 50 mil habitantes. Só que eu chegando lá, descobri que já tinha o partido lá, já tinha alguns camaradas começando a construção do partido. Só que eram camaradas que eu acabei entrando em atrito de maneira irreversível, uma galera até com um perfil até um pouco reacionário, bem perdidos dentro do PSOL, mas eles estavam há mais tempo e eu me senti isolado e eu acabei saindo do partido, né? Eu entrei em 2014 e em 2015 eu saí, por causa dessas divergências. Como eu queria militar na cidade na época, né, não tinha ainda o canal, até tinha, mas o canal tinha outra dimensão e tal. Eu fui parar no PDT, que era o único outro partido de esquerda que não estava coligado com o governo lá na cidade, porque o PT, por exemplo, estava coligado com o PMDB em Tramandaí, e o PMDB de Tramandaí é o PMDB do Padilha. Foi ministro do Temer, foi ministro do Uhum. Fernando Henrique, né? E esse cara foi prefeito de Tramandaí, tinha uma oligarquia lá que eu queria derrubar na época, e o PT tava junto. Então só me sobrou o PDT, eu acabei entrando no PDT. Fiz algumas coisas interessantes no PDT, em termos de militância de base lá, não posso cuspir no prato que eu comi, mas era um partido muito mais à direita do que eu estou. Com a ascensão do Bolsonaro, a política do PDT acabou ficando inviável para mim, né? Porque eles Uhum. estão assim num campo muito diferente do meu e eu acabei saindo. Nesse momento, eu tive que tomar uma decisão, né? Se eu iria querer fazer uma militância orgânica de base ou se eu ia querer fazer, além disso, também uma militância dentro da via institucional. E aí eu vou dizer o seguinte: entre os partidos da ordem burguesa, os partidos tolerados pela institucionalidade liberal burguesa, eu vejo hoje o PSOL como a melhor opção. Por quê? Porque nas discussões internas dentro do PSOL é onde eu vejo a pauta ser dominada por ideologia. As discussões não são cargos políticos, as Aham. discussões não são negociatas com empresas, as discussões não estão exclusivamente em volta de eleições, então eu acho as discussões muito mais genuínas dentro do PSOL. Então eu acho que dentro dos partidos da ordem, tá? Para mim é o partido onde eu vejo as pessoas fazer uma militância mais de coração. Estão ali porque acreditam na causa. Sim. Porém, o PSOL tem todas as limitações de um partido da ordem. Então é um partido de correntes, tem infiltração liberal, tem algumas tendências bem complicadas, com algumas linhas trotskistas que eu discordo violentamente. O que eu tô querendo dizer? O PSOL é um partido cheio de problemas. Mas não é porque ele tem problemas que a gente não vai disputar ele. Vamos voltar lá pro Lenin, né? Que a gente tava falando, acho que em off ali. Quando o Lenin está discutindo lá no que fazer a respeito dos sindicatos. E na época havia uma discussão se os comunistas deveriam participar dos sindicatos burgueses. Qual é a postura de Lenin? Lenin vai dizer: olha,
Se os trabalhadores estão nos sindicatos burgueses, é lá que os comunistas devem estar. Independente dos problemas existentes nos sindicatos burgueses, nós temos que disputar estes sindicatos, porque é lá que o trabalhador está. Então é esta mesma lógica que eu vejo, por exemplo, dentro do PSOL. Não é porque o PSOL tem problemas que nós não devemos disputá-lo. E eu decidi disputá-lo porque, para além da militância orgânica de formação de base, de rua, eu também pretendo disputar uma vaga na política institucional. E por que eu decidi isso? Porque ao militar, cara, eu descobri uma coisa assim, se a gente não tem estrutura, a gente tá muito vulnerável. Saca? Se você tem um mandato, você tem uma estrutura de grana, de advogado, de divulgação, que você pode ajudar. Você pode ajudar a construir centros socialistas, você pode ajudar outros camaradas a militar junto com você, você tem como se defender. Por isso que o Lenin lá dizia que os comunistas também deveriam participar do parlamento burguês. Mesmo sabendo que não vai se conseguir mudar nada através do parlamento. É uma trincheira de resistência, é uma trincheira que ajuda a elevar o nível de consciência. Se eu não tivesse tomado essa opção, e é perfeitamente possível que alguns camaradas não tenham a mesma opção que a minha, porque, como eu disse antes, cada um vai assumir uma função dentro da organização do movimento, eu poderia ter optado por um partido leninista, como, por exemplo, o PCB. Só que eu não classifico o PCB como um partido da ordem, um partido burguês. O PCB não é um partido burguês. O UP não é um partido burguês. Não sendo partidos burgueses, eles não são tolerados na ordem burguesa. E isso é muito claro. O PCB está praticamente na clandestinidade. A última reforma política, basicamente, impede o PCB de conseguir eleger qualquer deputado ou qualquer vereador. Entendem Como que isso? isso funciona? Não tem mais como eleger ninguém. Por que que Eu impede? não sei como que isso funciona só. Cara, porque tem uma coisa chamada coeficiente eleitoral, saca? Eu não sei aí em São Paulo, mas aqui no Rio Grande do Sul, para você botar um deputado federal, o partido tem que somar pelo menos 200 mil votos na soma de todos os candidatos. Entende? Só que 200 mil votos, se você conseguir um candidato que faça 200 mil votos, ele vai ser o mais votado do Estado. Para você ter uma noção, o mais votado do Estado na eleição passada fez 110 mil votos. Metade. Então vejam, como é que antes o PCB poderia eleger alguém? Sendo um partido pequeno como é, em termos eleitorais, tá? Sim, sim. Estritamente eleitorais. Não estou dizendo que ele é um partido pequeno, estou dizendo nessa dimensão ele é um partido pequeno. Ele faria uma coligação proporcional, por exemplo, com o PSOL, e se ele tivesse um candidato bem votado, ele aproveitaria a legenda somada do PCB com o PSOL e se elegeria. Mas a última reforma política proibiu as coligações proporcionais. Isso significa porque o PCB coloque um deputado, um vereador, um deputado estadual, ele tem que fazer sozinho esta legenda. Saca? Isso já foi feito para impedir que esses partidos consigam. Entende? Por isso que eu digo, não são partidos da ordem. Porque como é que funciona a democracia burguesa? Não fazia ideia que Se isso você, se você tem uma organização partidária que não faz parte da ordem burguesa e que tá jogando o jogo, é uma ameaça. Então a primeira coisa que a ordem burguesa faz é tirar fora da institucionalidade aqueles partidos que não são da ordem. Então vejam, o PSOL só é tolerado como partido da ordem porque tem muitos problemas, como infiltrações liberais, por exemplo. Se não houvessem essas infiltrações liberais no PSOL, ele também teria sido colocado na mesma condição que foi colocado o PCB.